Olá pessoal, eu sou Clara Regui, estou de volta com as resenhas da Clara e hoje para comentar com vocês um livro que me impressionou sobremaneira. Eu já tinha lido outros livros do Ian McEwan, um inglês, cujas obras mais conhecidas são Reparação, que já foi adaptado para o cinema, e Enclausurado, que é um romance que eu já comentei aqui também. E acabo de ler o lançamento dele, que foi publicado no ano passado, saiu pela TAG, mas saiu também edição normal pela Companhia das Letras. Trata-se de O que Podemos Saber, essa capa bonita, edição de capa dura, e a edição da TAG, porque me foi emprestado, que eu não assino não. Mas ele tem edição normal, tem no Kindle, tem edição sem ser capa dura, especial assim. É um romance muito bacana, muito impressionante, ele é grande, ele tem quase 400 páginas e ele se passa em 2120, ou seja, daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, uma dupla, um casal de pesquisadores de literatura antiga, sendo que esse antiga está falando da nossa época atual, ou seja, de 100 anos antes do que a história se passa, eles estão, principalmente o narrador, o Tom, ele está investigando o desaparecimento de um poema que ficou famoso porque foi declamado por um poeta muito popular, né, nessa época de 2014. Ele compôs um poema em homenagem ao aniversário de sua mulher Vivian, o Francis Bland, que é esse poeta. Então, Francis e a Vivian são os temas dessa investigação, desse pesquisador daqui a 100 anos, e o poema foi composto em forma de coroa. Essa coroa é uma estrutura de vários sonetos que vão sendo encadeados um no outro. O último verso de um soneto é o primeiro verso do próximo, e o soneto final reúne todos esses trechos dos sonetos iniciais e tudo tem que fazer sentido. O Francis teria feito essa linda coroa em homenagem ao aniversário de Vivian, sua mulher, e lido para um grupo de amigos que se reunia num jantar de aniversário. Tudo isso para o pesquisador é muito fácil de achar, porque daqui a 100 anos, num mundo muito mudado, muito diferente do atual, uma coisa não mudou, que foi a manutenção das memórias guardadas pela internet. Tudo que houve de e-mail, tudo que houve de troca de mensagem de texto, tipo WhatsApp, essas coisas, tudo está preservado na nuvem. E o planeta não, o planeta está muito mudado, porque nesse meio tempo, nesses 100 anos, aconteceram grandes desastres ambientais. Na nossa época atual que a gente vive, em breve teria havido uma enorme inundação, teria havido guerras nucleares, bombas atômicas, e a população da Terra teria sido reduzida em mais da metade. Dos atuais quase 9 bilhões, teriam sobrado em torno de 4 bilhões, e com uma configuração política e social muito diferente, o fim de grandes impérios como a China, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, teriam sido reduzidos a uma terra sem lei, conflagrada por disputas de milícias, muita violência, e não o poderio econômico e político e militar que que atualmente é. A Inglaterra, onde eles vivem, por causa dessa grande inundação que elevou o nível dos oceanos, a maior parte das terras desapareceu e o país virou um amontoado de ilhas, de ilhotas muito pequenas. E é numa dessas ilhotas que eles vão pesquisar para tentar descobrir o paradeiro desse poema, desse grande poema que desapareceu 100 anos antes. Então é um livro que é muito rico pelas diversas camadas que ele contém. Tem essa questão literária, que é uma discussão o tempo todo, sobre a produção literária antiga, clássica, a produção literária nos séculos 20 e 21, a produção literária desse período que se passa entre o tempo que nós vivemos hoje e o tempo que os personagens estão vivendo daqui a 100 anos.
que é muito marcada pelas mudanças, né, do planeta. É uma literatura da melancolia, da desesperança. É muito interessante toda a discussão literária que fazem. E o pano de fundo é muito forte, porque essa questão de como o planeta foi se alterando, né? Ainda que muitos dos nossos contemporâneos estejamos sendo destrutivos, irresponsáveis, criminosos tantas vezes, e muitos negacionistas também, que não acreditam nas mudanças climáticas e no poder destrutivo do que nós viemos fazendo com o planeta nesse atual momento. Esse pano de fundo, ele é muito rico pelas descrições que a imaginação do Ian McEwan faz para nós, né? Eu cheguei até a separar um trechinho para ler, mas eu estou achando que esse trecho é meio grande. Deixa eu ver se eu acho um trecho menor. Eu separei vários trechos, mas depois eu acabo falando muito. É aquilo que eu falei sobre a literatura que passa a ser feita depois dos grandes desastres ambientais. Ele fala o seguinte, o Tom está falando sobre a companheira dele, que é Rose, que é uma pesquisadora também. Ela estava reunindo notas para uma monografia na qual descreveria uma crise no realismo ficcional entre 2015 e 2030. O desarranjo, com letra maiúscula, era um assunto vasto e complexo, existencialmente transformativo, que tinha dado origem à melancolia metafísica, também com letras maiúsculas. Tinham se tornado inadequadas as convenções do realismo na ficção, com sua atenção especial ao mundano, aos aspectos pessoais e à aceitação de que a vida cotidiana deveria continuar. Novas formas eram necessárias para emoldurar as consequências físicas e morais de uma catástrofe global, e certos escritores lutavam para descobri-las. O assunto era um pouco teórico demais para o meu gosto, mas eu tinha certeza de que ela escreveria um excelente ensaio e eu estava impaciente para ler o primeiro rascunho. Então, assim, é uma viagem muito interessante, que ele imagina como será, como os escritores vão fazer para que a literatura dê conta das transformações que o planeta vai passar. E está passando já. Muito bacana, muito rico, os personagens são muito legais. O livro tem duas partes, ele vai até um certo ponto com essa narrativa do Tom, contando dessa busca deles pelo poema desaparecido, até que ele e Rose, numa aventura muito bacana, muito bem descrita, nesses lugares alagados, onde teria sido a casa onde esse casal de escritores viveu, eles vão encontrar um tesouro enterrado, escondido, e a gente, na segunda parte do romance, vai ler o que eles encontraram lá. Então é uma segunda narrativa completamente diferente dessa primeira e que volta ao tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, e isso é a segunda parte, que é ainda, eu não posso falar muito porque aí é avançar demais no enredo e revelar demais as surpresas que ele nos traz, mas que é sensacional. Então, recomendo demais essa leitura, uma leitura tão do momento presente que a gente está vivendo, muito impactante e muito bem escrito. Ian McEwan já é um escritor mais idoso, eu esqueci aqui de olhar o ano dele de nascimento, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Ele já está bem velhinho, mas ele está afiadíssimo. Não sei se eu vou achar, não. Achei. Ele nasceu em 48, quer dizer, ele está prestes a fazer 80 anos. Né? Nós estamos em 2026, ele está com 78 anos, não é tão velhinho assim não, mas é um veterano super top, vale a pena demais. Gente, obrigada a todos pela presença,
Ajude-nos a compartilhar, a divulgar o melhor da literatura. Um abraço a todos e até o próximo Resenhas da Clara.